lixo para fora. Lembrando, gente, que a gente está na parte 2, tá? A primeira parte foi coisas que a gente esconde, né, no armário da Mulher Maravilha. E agora a parte 2 é a primavera limpando minha vida. Então a gente vai falar de botar o lixo para fora, levando minhas coisas para Jesus. E sincronia é tudo, libertando as dores da infância. E esse é um assunto que ele não esgota, né? Moto passou aqui. Esse é um assunto que não adianta você ouvir uma vez, né? Até quando você está fazendo terapia, não adianta que uma sessão não resolve, porque a gente, à medida que a gente se abre para ser ministrado sobre essas coisas, Deus vai revelando coisinhas escondidas. A Sheila faz bem essa comparação, né? Coisinhas escondidas no nosso armário, né? São aquelas lembranças, coisas que estão lá no teu inconsciente que você nem sabe que existem, mas é que o Espírito Santo ele vem e traz à tona. Por quê? Porque ele sabe que naquele momento que ele trouxe à tona, que você está pronta para receber ali a cura e o refrigério de Jesus. Então, hoje é um capítulo muito especial, eu costumo ler durante a semana, né? Eu tenho postado aí. É muito bom, gente, vocês conseguirem ler antes o capítulo, porque quando a pessoa vem falar, faz todo um sentido. É como se o Espírito Santo ele consolidasse aquela informação, né? Eu levo a Milena na dança, aí tem uma salinha lá que ninguém vai, que é uma salinha que foi preparada para mim. Tem um sofazinho lá, tem uma lâmpada, eu me sinto no paraíso naquela salinha. Eu vou lá e leio o livro. Enquanto as mães estão lá fofocando, pensando, não que eu ache errado, mas é um momento que Deus preparou para mim ali, naquele momento, eu ficar e ler o livro. Então, quando você puder, assista, ouça, né, ou leia com antecedência os PDFs, tá bom? E foi muito interessante, porque quem iria ministrar hoje seria a Silvana, que é a esposa do pastor Jadir, né? Só que ela falou para mim que não poderia, por quê? E até alguns encontros ela não vai poder mais, porque uma vizinha dela, na terça-feira passada, bem na hora do nosso encontro, bateu lá, uma vizinha que não é cristã, pedindo aconselhamento para ela, para o esposo dela, que eles estão vivendo uma crise muito grande, e aí eles marcaram que o esposo só pode às terças. Marcou de toda a terça fazer um aconselhamento, ela, pastor Jadir, e esse casal que não é cristão. Então eu falei, ótimo, é isso aí. Nossa função é essa, né? É levar para as pessoas que não conhecem, por isso que ela não pôde. Aí ela me passou um áudio falando que não poderia. Aí no que ela me passou um áudio, achei interessante que no meio do áudio, Milena olhou para mim e falou assim, mãe, você tem que chamar a tia Tamires para substituir a Silvana. Eu olhei assim para ela e falei, que coisa diferente. E eu não falei de Tamires aqui em casa, eu não falei de substituição, eu não falei nada. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo ali que colocou isso no coração da Milena, porque eu queria ter chamado a Tamires, não só para cantar, que ela tem uma voz linda, maravilhosa, né? Mas não só para cantar, mas para ministrar também, né? Mas não deu, os capítulos fecharam e tal, e aí não deu. Eu falei, no próximo livro eu chamo ela para ministrar, e nesses ela só canta. Mas aí surgiu essa oportunidade. Eu falei, eu vou mandar o convite, se ela aceitar é de Deus. E aí eu mandei o convite, ela falou, amém, eu aceito. E aí queria passar a palavra para essa mulher linda, né, que eu acho ela uma mulher tão linda, por dentro e por fora, tão doce, ela me transmite uma paz muito grande, uma coisa muito verdadeira, né? Então, Tamires, pode falar aí que Deus está colocando no seu coração para a gente. Tá certo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô. Eu também. Sim, Então, também. ótimo. Gente, é muito desafiador, sério, tá aqui. Eu só vou dar uma introduçãozinha bem rápida aqui,
E nessa pandemia, Deus começou a amadurecer e a falar muita coisa no meu coração. E uma dessas coisas foi a questão da ousadia de falar. E confesso para vocês que isso é muito difícil, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar assim, em grupo ou na igreja, enfim. Eu gosto muito de falar, como toda mulher, lógico, mas assuntos pontuais assim era um impedimento para mim. Quando a Graciete me chamou, foi um desafio vindo de Deus, sabe? Eu encaro assim, do céu para mim, de tudo que ele tem ministrado durante esse tempo no meu coração, tá certo? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Eu sempre gostei muito de dançar, né? Já dei aula algumas vezes, então toda vez que eu começar alguma coisa, eu vou movimentar alguma parte do meu corpo. Isso já é meu, assim, até mesmo para eu relaxar e tal. Uma coisa que eu tenho feito muito é o exercício da respiração, né? Antes de eu ler, antes de eu fazer qualquer outra coisa, tomar uma decisão, enfim, eu tenho feito esses exercícios de respiração para eu relaxar e para que eu esteja mais atenta também, até o Espírito Santo, para aquilo que ele vem falar comigo. Então, quero fazer isso com vocês, tá bom? Eu vou fazer aqui, vocês vão fazer aí, vamos fazer 3 vezes, sequência. A gente, aquele exercício básico, né? A gente vai respirar, segurar e soltar, tá bom? A gente vai repetir isso 3 vezes. Vamos lá, vamos fazer isso? Você que está aí mexendo com cozinha, ou preparando um jantar para o marido, para as crianças, ou fazendo qualquer outra coisa, porque mulher faz tudo ao mesmo tempo. Mas vamos parar um pouco, desacelerar um pouco, fazer esse exercício para a gente entrar nesse assunto aqui. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá, respira. Solta. Vamos lá fazer? Respira. Solta. Mais uma vez. Não sei se acontece com vocês, mas acalma o meu coração isso. E eu tô precisando disso nesse momento. Eu vou cantar só um pedacinho. A música fala muito ao meu coração. Fala muito comigo, deve falar com vocês também, é lógico. E eu vou cantar só o coro, porque quando eu comecei a lendo o capítulo 10, veio de encontro ao meu coração essa canção da Fernanda Brum, que o coro fala assim, ó. Vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro teu para adorar a Deus. Mais uma vez, quem conhece, canta aí. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Essa canção é muito linda e faz todo sentido no que a gente vai falar agora, né? Começando no capítulo 10, que é botando o lixo para fora. E eu vou ler os versículos, né, que a autora colocou lá no livro e a história, né, que soube escolher muito bem. Diz assim, lá em Lucas 7, do 36 ao 39.
convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Convidou quem? Jesus, né? Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regando-os com suas lágrimas e os enxugando com os seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ao ler esse versículo, né, e ao analisar todo o contexto dessa história, eu fiz a seguinte pergunta, né? Quem era essa mulher? Né? Quem é a mulher que está falando aqui nesses versículos, nesse texto, nessa história? Porque o Simão falou que ela era uma pecadora. Mas o que ela fazia para ser uma pecadora, né? Alguns vão falar que ela era uma prostituta, né? Porque a palavra pecadora, no sentido original, vai mais no sentido sexual, tem mais no sentido sexual. Então, tudo confirma que ela era uma prostituta. E ela sendo uma prostituta, nós sabemos que naquela época ela era rejeitada, né, pela sociedade. Então, imagina, uma prostituta pensando em ir ao encontro de Jesus, né? Se a gente for ler alguns capítulos anteriores de Lucas, até o capítulo 6, né, vai falar sobre Jesus, sobre esse Deus que dos séculos passados, que abriu o Mar Vermelho, que Jesus curou, que fez milagres. Então, ela soube desse Jesus, né, por ouvir falar. Ela conheceu por ouvir falar, né, esse Jesus, esse tal de Jesus. E ela tinha uma dor absurda dentro dela. Então, ela pensou, se esse Jesus que estão falando fez todas essas coisas, ele é capaz de aliviar o meu sofrimento, a minha dor. Aí eu fico pensando, né? Eu fiquei pensando assim na mulher antes dela ter o um encontro com Jesus. Fiquei eu aqui em casa matutando, meu Deus, como que ela estava assim, qual era a mente, qual era a cabeça dessa mulher? E eu fiquei assim pensando, ela deve ter entrado em crise, né? Vou ou não vou? Ou eu vou? Tenho um encontro a esse Jesus, né? Me derramam, me lançam aos pés dele e consigo obter esse perdão completo e tenho paz no meu coração e tenho uma nova vida, ou eu fico como eu tô mesmo, né? Do jeito que eu tô, é mais fácil, né? Eu tenho uma dor insuportável, mas eu já estou acostumada com ela mesmo, então, e eu não quero bater de frente com a sociedade, né? Imagina, uma mulher já era complicado, mas uma prostituta entrar na casa de uma pessoa e o pessoal aliciando e tal, e Jesus ali, olha só, a presença de Jesus ali. Ela indo lá, nossa, ia ser muito difícil, ela ia ser muito julgada, com certeza. Mas aí ela ousou. Isso eu acho incrível, porque essa palavra ousadia não sai do meu coração e da minha mente, como eu falei com vocês aqui, né, no início, sobre a palavra ousadia, é uma coisa que Deus tem colocado mais em meu coração, né? E ela ousou, e ela foi. E ela foi. E uma lição que eu tiro disso, eu até escrevi aqui,
Essa mulher é uma mulher determinada a superar, a quebrar barreiras para alcançar o perdão completo de Jesus e ter uma nova vida. Às vezes, mudar algo que está causando dor e algo errado em nós é muito doloroso, porque a gente tem que passar por um processo de mudança. Tenho certeza que nenhum desses encontros aqui, alguma das mulheres que já falaram, deram uma receitinha mágica. Olha, faça isso porque amanhã você vai ser uma nova mulher. Acabou sua dor, acabou tudo. Você agora venceu. Não é assim. A gente sabe que é um processo de mudança, né? E às vezes é doloroso, porque bate de frente com o nosso eu, bate de frente com coisas que a gente já estava acostumado, então a gente já estava acomodado já aquilo. Mas essa mulher, ela nos ensina a superar, a quebrar barreiras e a ser determinada, sabe? E uma coisa, assim, que me fez refletir também é na questão do perfume. Vocês vão falar assim, perfume, coisa simples, perfume, tudo bem, perfume. Gente, perfume para aquela época era algo assim, muito valioso, muito valioso. E eu fui pesquisar algumas coisas sobre perfume daquela época. E eu descobri, assim, além de ser muito valioso mesmo, até que Simão, em alguns versículos adiante, ele fala que essa mulher, ao invés de levar o perfume, que era muito valioso, muito caro, ela podia vender e dividir entre os pobres. Você vê como que era o perfume naquela época. E eu, estudando um pouco sobre isso, eu encontrei uma resposta em relação ao perfume. Naquela época, as mulheres que iam se casar, elas trabalhavam muito durante um tempo, durante o ano, para comprar esse perfume. E quando ela comprava esse perfume, né? No caso, era para que ela usasse na sua noite de núpcias. E o que ela faria com esse perfume? Derramaria sobre o seu noivo. Olha só, eu acho lindo isso, porque essa ideia do noivo, né? E da ideia dessa noiva. Isso simboliza, né, a igreja de Cristo, que somos nós, e o noivo, que é Jesus. Então, eu fiquei assim... Eu sou muito eufórica, tá, gente? Então, eu falo muito assim. Vocês não vão me ver gesticulando muito. Acho lindo, eu acho incrível essas descobertas que a gente faz. Acho lindo a Bíblia, acho lindo Jesus. Enfim, aí... Olha só o que essa mulher fez. Ela levou algo muito valioso para Jesus. E Jesus era o que? O noivo. Olha só. Olha a importância que ela dava para esse cara, para essa pessoa que ela só ouviu falar, né? E ela derramou esse perfume aos pés de Jesus. Assim como essas mulheres, né, que trabalhavam muito para conseguir comprar esse perfume na noite de núpcias, derramar sobre o noivo, ela derramou sobre o noivo, que era Jesus, aos pés de Jesus, né? E essa mulher, mais uma vez, nos traz uma lição. É preciso entregar a Jesus algo de mais valioso que nós temos. E nesse momento eu quero falar com você algo de mais valioso, tirando isso é simbólico, né? A questão do perfume. Hoje em dia a gente não faz mais isso, mas a gente entrega o nosso coração. Algo de mais valioso que a gente tem é o nosso coração. E a gente pode ali entregar o noivo, que é Jesus, e se quebrantar, e se derramar aos pés dele. Só que eu só consigo fazer isso, entregar o que há de mais valioso a Jesus,
se eu estiver determinada a quebrar barreiras para alcançar o perdão completo de Jesus. E eu nem preciso ficar falando, né, das suas lágrimas, das lágrimas da mulher que caía nos pés de Jesus, o texto fala, e que ela enxugava com os seus cabelos. A lágrima representa o arrependimento, né? Quando eu quebro barreiras, estou disposta a receber o perdão de Jesus, eu entrego algo de mais valioso, que é o meu coração, e choro. É um choro de arrependimento a Deus, que é o choro que representa, no caso está representando aqui a lágrima dessa mulher, né, o arrependimento. Eu penso no cabelo que ela enxugou. Eu fui ver alguns significados também no cabelo para a gente poder entender melhor isso tudo. E encontrei aqui, o cabelo simbolizava vitalidade, força física. Aí eu paro nessa força física, porque fazendo minha própria leitura, assim, depois que você se quebranta, você entrega seu coração a Jesus e você se arrepende, você precisa ter força. Força para enxugar suas lágrimas. Para enxugar suas lágrimas e seguir adiante com uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. Agora uma vida em Jesus e com Jesus, né? A autora desse livro, ela até fala sobre uma história, né, muito parecida com essa história que eu acabei de ler através desses versículos. Eu acabei dando uma explicação aqui, em cima desse versículo aqui. Uma menina chamada Jennifer, né, que era uma prostituta, que era muito cara, né, na época, devia ter uma vida muito luxuosa, né, acostumada com luxo, né, e ela era linda, e de repente ela começou a usar drogas e se afundou, né, nas drogas, depois descobriu um câncer. Isso foi acabando com ela, né, aos poucos, né. A gente sabe que o câncer, além de afetar nosso psicológico, ele afeta nosso físico, né, nosso corpo. Então, aquela mulher já não se via com o mesmo olhar, não tinha o mesmo olhar para ela, né, de bonita, né, aquela mulher que todos admiravam. E ela em seu apartamento, a autora falando, né, um dia entrou no seu apartamento e chorou, chorou, chorou. Enquanto ela chorava, né, ela ligou a televisão e tal, ou a televisão estava ligada, não lembro agora. E essa autora, né, que estava participando de um concurso, né, ela escreveu uma música, uma canção, e o título dessa canção era Jennifer. Ai, meu Deus, como que Deus faz as coisas, eu acho incrível. Poder, esse Deus maravilhoso, como ele trata a gente, né? E ouvindo aquela música, Jennifer, volta para casa, Jennifer, eu te amo, Jennifer, você é preciosa, você é especial. Ela imediatamente se sentiu tocada, né, ali, acredito que o Espírito Santo estava falando com ela, e ela deu espaço para Deus, para o Espírito Santo continuar trabalhando no coração dela. Ela ligou imediatamente para uma das pessoas que estavam lá dispostas, né, a ouvir, o pedido, né, de oração das pessoas que ligavam, e ela ligou, né, falou, se quebrantou, falou da sua dificuldade, falou da sua dor, e a partir daí a vida da Jennifer foi transformada, né? É impossível, eu costumo dizer que é impossível ter um encontro com Jesus
e não sentir nada, e não mudar em nada, né? Porque são tantas coisas no nosso coração, tantas amarguras, tantas tristezas, tantas dores, tantos pecados que nos consomem, né? E só através do amor de Jesus para a gente ser curada por completo. Nessa noite que eu conversando com vocês, eu não sei qual é a dificuldade de vocês, eu não sei qual é o pecado, qual é a barreira, qual o impedimento. Acho que travou aí. Para mim também tá travada. Travou, né? Oi? Oi? Tamires? Voltou. Oi, tá ouvindo? Você tá travada aí. Oi, agora A sua imagem tá travada. Voltou? Voltou. Mas vocês estão conseguindo me escutar? Agora sim. Agora sim. Isso. Eu Agora tô. sim também. Tá. Internet aqui, que às vezes esse tempo muda um pouco e acontece. Tá horrível essa semana a internet. Mas vamos lá, né? Tá. Mas continuando, né? Eu vou falando que eu não sei qual é a dor, eu não sei o lixo que está aí dentro de você, que você precisa colocar para fora. Mas acho que Deus está convidando hoje a gente, né? Assim como a mulher, né? Que Lucas aqui, que é aqui em Lucas está se referindo. Ela foi lá, ela se derramou, assim como ela teve determinação. Ela quis ir até Jesus, independente do que as pessoas iriam falar, do que a sociedade ia falar. Mas ela ousou e foi até Jesus, né? Derramou aos pés dele, entregando, deixando ali com ele todo aquele lixo, botando para fora todo aquele lixo de anos, né? E a partir daí tendo uma nova vida, tendo uma nova perspectiva de vida, né? E fazendo uma ponte, né? Porque hoje a gente tem 2 capítulos, né? Para estudar, fazendo uma ponte sobre isso, falando sobre essa dor. Eu quero ir agora pro capítulo 11 com vocês. E quero ler Isaías 43, do versículo 18 ao versículo 19. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, né? Eu vou contar um pouquinho de uma história para vocês, um pedaço de uma história, assim, um pedaço não, uma história, né? Mas vou resumir aqui para vocês. Em 1992, nascia uma menina muito linda, né? Uma menina do Senhor, um anjinho mesmo do Senhor. Só que nascia numa família totalmente desestruturada, um pai que traía com frequência e regularmente a esposa, a mãe, né, dessa menina, e uma mãe doente, porque ela já sentia, ela já imaginava tudo o que estava acontecendo, já percebia. Isso fez ela entrar no quadro depressivo.
Só que ela não compartilhava nada com ninguém e tal. Mas ela percebia tudo que estava acontecendo à sua volta, ela sabia as coisas que o esposo dela fazia. E um determinado dia, esse pai, né, dessa menina, ele simplesmente pediu para a mãe sair daquela casa onde eles viviam com as 3 filhas, né, essa menina e mais 2 irmãs, porque ele não queria mais essa família, ele queria construir uma outra família, uma mulher que ele estava traindo a sua esposa. Aí foi essa mãe com essa menina e com mais 2 irmãs, né, irmãs dessa menina, para a casa dos seus avós maternos, que acolheram muito bem essa família, né, abraçaram, choraram e deram de tudo, assim, para essa família, né, para que elas ficassem confortadas, né, e eles estavam bem sensíveis à dor dessa família, né? E essa menina cresceu, foi crescendo, né? Ela não entendia muita coisa no início, porque ela ainda nem tinha 1 aninho de idade, então não sabia muito o que estava acontecendo, só que essa menina foi crescendo e foi tendo noção, né, da sua realidade, da sua história. E ela foi crescendo com um sentimento de abandono. Ela se sentia abandonada, porque foi isso que o pai fez, né? Abandonou a sua mãe e as suas irmãs e a ela. E ela virou adolescente e ela sentia tristeza por não ter o seu pai por perto. E detalhe, a mãe dessa menina sempre muito doente, muito depressiva. E as filhas dessa mulher, elas tomaram a posição de mãe, né? Porque ao invés de serem cuidadas, elas tinham que cuidar da mãe, né? E para essa menina ver essa situação da mãe foi muito doloroso, foi muito triste, né? E ela cresceu, essa menina foi crescendo, ela virou uma adolescente extremamente insegura, porque ela não tinha o pai por perto, a mãe era doente, então não tinha quem conversar. O suporte maior era as irmãs, né? Porque as irmãs se uniram nesse momento, né, de dor para se fortalecer, mas não era o pai nem a mãe, né? A gente sabe da importância do pai e da mãe por perto, principalmente nesses primeiros anos de vida, né? Na fase de adolescência, enfim. E essa menina foi crescendo muito insegura. Quando entrou no seu relacionamento, no seu namoro, ela é muito insegura em relação ao namoro. Não que o namorado trazia certo tipo de insegurança, mas era algo passado que ela tinha que tratar, essa ausência do pai, a ausência da mãe, que fazia ela ser uma pessoa insegura. Então ela começou a enxergar o namorado dela como se fosse o pai. Ela exigia muito desse namorado dela, porque na verdade tinha questões dentro dela que ela precisava resolver e não tinha nada a ver com o seu relacionamento, com o seu namorado, mas era com ela, era uma questão familiar, era com o pai dela. Enfim, esse pai não se fez presente em aniversários, não ligava para ela, não foi no seu aniversário de 15 anos, que é tão esperado pelas meninas, né? Não foi.
não foi no seu casamento, não levou ela ao altar. Isso contribuía muito mais para essa insegurança, né? E detalhe, essa menina, quando ela era criança, ela foi aliciada por alguns amigos da família, em tempos diferentes e idades diferentes, mas foi na infância. Mas que isso só veio à tona para ela depois, na adolescência, na juventude, que ela foi entender a gravidade, foi entender tudo isso que aconteceu com ela. Porque, como toda criança, a criança é inocente. Ela não sabe muito bem discernir o que está acontecendo, né? Ainda mais com adultos, quando adultos têm esse tipo de comportamento. E ela cresceu com tudo isso no coração, né? Com toda essa insegurança. Ela entrou no casamento com essa insegurança. E durante um tempo da sua vida, mais precisamente no início do casamento dela, durante um ano, foi muito difícil a adaptação no casamento, porque ela não tinha essa referência, né, de marido e mulher, e ela se sentia insegura. Então, ela entrou numa depressão. Ela não ficou, mas ela entrou numa depressão por tudo que ela viveu, né? E eu precisava compartilhar isso com vocês, porque, perdão, perdão. É uma história real, né? É minha história. Esse choro não é mais desespero por um passado que não pode ser mudado. Mas é uma história em que eu saí vencedora e que é um processo. Por isso eu digo que não existe, nunca vai existir uma receita mágica. Isso é impossível aqui na Terra. Mas a mudança, ela é dia após dia. Ela é dia após dia. E eu precisava compartilhar isso com vocês. Porque são coisas que eu falo pouco sobre isso. E que durante essa pandemia, Deus tem me tratado muito. E Ele tem permitido que eu compartilhasse mais sobre isso. Durante um tempo da minha vida, precisamente se na adolescência, eu começava vendo algumas coisas da infância essa questão de ser aliciada, né, de ser tocada por amigos da família. Isso foi muito doloroso, porque na infância eu não estava não estava ligada a isso, não entendia muito isso. Mas na adolescência, isso veio à tona, sabe? Na minha mente, no meu coração. Isso me fez muito mal. Isso eu fui carregando, né? Depois de eu casada, eu compartilhei algumas coisas com o meu esposo. E tempos depois, eu estava compartilhando com minha irmã. Compartilhando com ela, eu descobri que ela também tinha sido
E isso dói, né? Isso, um certo momento, desestabiliza a gente, nos causa dor, angústia, e a gente fica tentando mudar o passado, né? Quando a gente fica preso ao passado, a gente quer tentar mudar esse passado, tentar mudar a nossa história, tentar entender o porquê muita coisa aconteceu com a gente, porque Deus permitiu muitas coisas com a gente. E durante esses meses, eu ouvi uma coisa que fez muita diferença. Eu não sei se vai fazer diferença na vida de vocês, mas que fez muita diferença na minha vida. E eu comecei a tentar enxergar as coisas de um outro jeito. Eu ouvi assim, ó, pare de se comportar como criança, tem um posicionamento, um comportamento de adulto. Na hora foi meio que grosseiro, né? Eu ouvi soou grosseiro. Eu ouvi com um tom de arrogância, mas depois parando para pensar, é verdade. Eu estava lidando com essas questões da minha vida como criança e hoje eu sou uma adulta. E eu preciso encarar isso de frente, essa minha história. O que passou, passou. Eu não tenho como mudar o meu passado. Não tenho. Agora eu preciso viver o meu presente, pensando, né? Criando expectativas em Deus, no meu futuro, com o meu futuro. Eu sei que não use sua história, sua dor, como se fosse algo impossível de ser mudado. Não coloque um ponto onde era para ser colocado uma vírgula. Eu tive a minha história, aconteceram essas coisas comigo, mas minha vida continua. O que eu vou fazer daqui em diante? Eu não posso ficar presa ao meu passado, eu não posso mudar um ponto. Eu sofri isso, minha família era assim, assado e ponto. É o que eu sou hoje, eu sou reflexo do meu passado e ponto, acabou. Não. Coloque uma vírgula. Não coloque um ponto onde era preciso ter uma vírgula, uma pausa, sabe? Respirar, não. Eu vou agora ter um comportamento de adulto e vou seguir em frente. O que eu preciso fazer de agora em diante? Agora que eu entendi que eu não preciso viver do meu passado, porque se vivemos tudo que vivemos no presente acaba se tornando um gatilho para a nossa dor e sofrimento, né? Tudo que as pessoas, se a gente ficar preso ao nosso passado, tudo que as pessoas vão falar com você, e eu falo isso, experiência própria, por estar presa ao meu passado, a história do meu passado, tudo que as pessoas falavam ou faziam me afetava de uma forma, se tornava um gatilho para eu sofrer, para eu ficar na dor. E não, eu não preciso disso, sabe? Eu não preciso ficar presa a isso, porque Deus, ele nos dá uma nova vida. Assim como esse versículo, gente, que é tão lindo, não, versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu não preciso ficar presa ao passado, olha só, eis que faço coisa nova, eis que faço coisa nova. Jesus quer algo novo, quer fazer algo novo em nossas vidas. E a gente precisa permitir dar espaço a Ele, para que Ele faça, e ele muda esse quadro, sabe?
e que você possa viver o seu presente e olhando com perspectiva, colocando todas as expectativas no futuro dele. Olhe para frente, segue sua vida, tem uma postura de adulta. Você não é mais uma criança, mas você cresceu e você não pode mudar o seu passado. Você não pode mudar tudo aquilo que fizeram com você. Não pode. Você não pode ficar presa nisso. E Jesus, ele pode mudar toda a nossa história. Jesus pode nos dar essa nova vida, né? Eu vou concluir lendo a última parte lá que a autora colocou que eu achei muito interessante, muito lindo, né? Ela até falou sobre a vida dela, né? Sobre o pai dela, mencionou o pai dela, suas dores, suas angústias em relação a lembrar dele, a postura dele. E ela terminou dizendo algo muito interessante, porque tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente viveu, serve de lição para muitas pessoas, né? Eu não sei se você compartilha desse mesmo sentimento que eu, se você já passou por algo parecido na sua família, na sua infância. Eu não sei qual a sua dor que você carrega, que era para ficar no passado, mas que continua no presente com você. Eu não sei mesmo, mas Jesus, ele sabe. Jesus, ele te conhece e ele quer tratar você. Porque Jesus, ele é Deus, é uma pessoa, né? Ele é Deus, ele é acessível. Ele é acessível e ele trabalha individualmente, né? A autora até fala sobre isso. Ele trabalha individualmente. Então, ele conhece você, ele sabe da sua dor e ele quer curar. Ele quer te curar. E a parte, né, do livro que fala, não vou ficar prolongando mais, fala assim, ó. Acho que o inimigo de nossa alma adoraria que ou ficássemos presos em nossa dor, sem raios de esperança, ou a encobríssemos, mesmo que isso estivesse afetando o modo como vivemos nossa vida. Quando podemos, na graça de Deus, entregar nossos pedaços partidos ao Senhor, os pães e peixes de nossa história, Jesus os abençoará. Partirá. Gente, é incrível. Partirá e dará de comer a seu povo. Nossa vida, então, será um bote de salva-vidas para aqueles que vêm atrás. Ficaremos surpresos com o que Deus pode fazer quando estamos dispostos a deixar. Quando eu terminei de ler uma música, que eu já falei, né, que fala muito no meu coração, músicas, né? Uma música também que vem de encontro ao meu coração, que eu acredito que Deus que tenha colocado, né, em meu coração. É a música do Kleber Lucas, Vou Deixar na Cruz, eu acho que é esse o título da canção. E ela fala muito sobre isso. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Ele fala: olho para você, corro para você, o teu amor me chama. O amor de Jesus nos chama todos os dias.
todas as horas, os minutos, os segundos, o amor nos chama. E Jesus está de braços abertos para nos receber, assim como recebeu aquela mulher rejeitada pela sociedade. Ele está disposto a receber a nossa dor e colocar no nosso coração alegria, paz, e nos dar uma nova vida, uma nova perspectiva de vida, e que nós só encontramos em Jesus. Eu repito, não há uma porção mágica, não há, mas é uma mudança dia após dia. Eu estou falando com você, eu sempre fui cristã, nasci no lar cristão e passei por essas coisas. A gente não está isento de nada, não é por ser cristão, seguidor de Jesus, que nós estamos isentos ao sofrimento, porque na palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele venceu e nós também vencemos com ele. Eu espero, assim, ter... Eu não esperava chorar, Deus ministrou muito o meu coração, lendo, e tinha tudo a ver com o que eu estava passando. Desses últimos meses, Deus tem falado muito ao meu coração, tem me tratado muito, e é devagar, eu também não tenho pressa, Deus me trata do jeitinho dele, dia após dia, através da leitura, de um relacionamento com ele. Deus tem tratado e tem me feito uma nova Tamires, uma nova mulher, uma vida nova, eternidade. Isso é muito bom, porque quando tudo vai desmoronando, quando você fica sem direção, você sabe que você tem um Deus tão presente, tão fiel, um Deus de amor, né, que está disposto a nos abraçar, nos carregar no colo muitas das vezes. Então, que nessa noite a gente realmente deixe aos pés da cruz nosso passado e corra para Ele, né, que é Jesus. Espero ter contribuído de alguma forma na vida de vocês, que o Espírito Santo complete tudo aquilo que eu não pude, porque mesmo querendo muito, eu não tenho esse poder, mas ele tem poder para completar algo no seu coração. E tenho certeza que essa noite ele separou para que nós voltarmos nossos olhos mais para ele, para a cruz dele, colocar nosso lixo para fora, para ele, a pessoa que sabe nos ouvir, que vai resolver, né, que é ele. E é isso. Graciete, você pode colocar aquela ação de Kleber Lucas para gente? Enquanto a gente vai ouvir essa canção, a gente pode fazer essa canção a nossa oração hoje, né, de hoje. Tá bom? Se você quiser fechar seus olhos, feche seus olhos, se ficar com o olho aberto também, mas refletindo um pouco sobre isso. E esteja disposta a deixar na cruz tudo que passou para ter uma nova vida em Jesus. Amém. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar a cruz.
que passou, tudo que ficou. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte é minha cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova Tirou o chance. meu lugar, Vou recomeçar, tem uma nova chance. vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, me chama. Amém. Gente, o que dizer, né? O que dizer? Eu não conhecia a história da Tamires e eu louvo a Deus porque aqui Deus está reunindo mulheres reais, com histórias reais, que não vêm aqui com diploma, com... Nós viemos aqui para sermos curadas, para liberarmos cura naquilo que nós já recebemos de Deus, né? Então, eu quero agradecer. Se antes eu respeitava a Tamires, agora muito mais, conhecendo a sua história, né? E te agradecer, porque hoje você usou aqui da sua vulnerabilidade, da sua fragilidade para nos abençoar. É uma coisa difícil expor certas coisas, porque machucam, né? E eu te agradeço muito, Tamires, porque você se permitiu ser usada por Deus, assim, de uma forma tão genuína, tão verdadeira, com aquilo que é uma coisa tão dolorida, né? As coisas que você passou, mas que a gente vê a mão de Deus na sua vida, a gente vê o processo de cura, e é isso, gente, é um processo. A gente aceita o Senhor Jesus, eu vejo como se a gente estivesse num terreno cheio de lama, de sujeira, e aí a Bíblia diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, assim, a gente sai de um calabouço, de um lugar podre, sujo, que é o lugar do pecado, né? E vai para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Cristo. Só que a gente chega lá todo sujo ainda, a gente não está acostumado, a gente não sabe o que é viver essa nova vida em Jesus. Então, essa cura emocional em Cristo é um processo, não dá para desvincular, né? Cura espiritual com cura, não tem como. É junto, gente, é junto. E uma coisa que
que eu aprendi estudando até essa parte de terapia e tudo mais, e fazendo terapia, e eu fico boba de ver como que as coisas se encaixam, como que Deus já deu para a gente a receita da cura, né? E como Ele é o nosso principal terapeuta. E a psicologia fica usando isso de uma forma até muito superficial. Mas uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, nesse processo de terapia, é que a gente, quando passa por alguma situação difícil, né, alguma cena difícil, a gente precisa voltar àquela cena na nossa mente, né, tentar relembrar e tentar vivenciar ela de uma outra forma, já como adulto, né, tentar olhar de uma forma diferente, ressignificar aquela cena, né, de uma forma diferente. Talvez você, olhando você quando era criança e falando com você, né, fazendo você enxergar de uma maneira diferente aquela situação. E uma das coisas que o Senhor me levou a fazer nesse meu processo de cura que nós estamos também o tempo todo, é ver onde que Jesus estava naquela cena lá do abandono. Tenta voltar lá, eu sei que dói, mas aonde Jesus estava? Tenta ver que ele estava lá do seu lado, que ele estava lá fazendo carinho em você, né? Que ele estava lá fazendo trança no seu cabelo. Tenta voltar lá e ver que Jesus estava do seu lado, né? Que Jesus estava com você. E uma outra coisa também que Deus me levou a fazer ontem, eu estava lembrando algumas situações também que eu vivi com meus pais, né, algumas situações tristes e, né, de ver que eles não conseguiram dar tudo aquilo que eles queriam e eu estava me vendo repetir alguns erros com a minha filha. Desse jeito. Não vamos botar aqui capa de crentona maravilha, não. Eu estava me vendo tendo algumas posturas, por exemplo, que eu não gostava que a minha mãe tivesse comigo. E aí eu falei, meu Deus do céu. E Deus me levou a fazer uma coisa muito interessante. Deus me levou a colocar meus pais, eles são vivos, né? Eu olhar para os meus pais ali, no início do casamento deles, e eu sentar e conversar com eles ali, dando conselhos. E eu comecei a falar assim, mãe, você não vai precisar ficar nervosa, vai dar tudo certo. E eu comecei a falar assim para minha mãe, que minha mãe passou por muito problema, teve que tomar muito remédio, porque no início do casamento meu pai se desviou, bebia muito, gastava dinheiro. E aí minha mãe também se tornou mulher ausente por conta dessas tristezas, né? E eu comecei ali a dar conselhos para ela, né? Falei, mãe, vai dar tudo certo. Deus vai estar com você. Não tenha medo. E quando a gente vê, e aí depois fui pro meu pai, eu falei, pai, você vai conseguir, não precisa se esconder atrás de bebida. Você vai conseguir aquilo que você quer. Você vai conseguir cuidar da sua família. E eu comecei a falar. Como que aquilo me trouxe um alívio. E eu comecei também a enxergar eles de outra maneira. Eu falei, meu Deus do céu, são duas crianças assustadas. Às vezes a gente tem mágoa dos nossos pais, mas eles também são duas crianças assustadas que não souberam, né, como fazer. E aí depois eu fui dar esses mesmos conselhos para mim. Eu falei assim, eu não vou deixar o medo do futuro, do que possa acontecer, me tornar uma pessoa amarga, me tornar uma pessoa triste. Eu vou seguir aqueles conselhos que eu dei ali para minha mãe, que eu dei para o meu pai, eu vou seguir para minha vida também, né? Então, assim, eu convido você, junto com o nosso terapeuta Jesus Cristo, porque não tem melhor do que ele, se ele te levar a reviver algumas cenas da sua vida, ele vai trazer, gente, à tona, é um processo isso, como a Tamires falou, né? Ele vai trazer à tona, você vai
ver Jesus naquela cena, Jesus te curando, Jesus... Porque, gente, a base do cristianismo é nós sermos filhas. Não é nós sermos esposas, não sermos mães, não sermos ministras de mulheres. Nós primeiro, antes de qualquer coisa, nós temos que ser filhas de Deus. Filha do nosso Abba, né? Filha do nosso amado, né? Então, eu convido vocês nesse processo aí de ser filha, simplesmente filha. Acorda e fala, hoje eu quero ser simplesmente filha. E declarar, Senhor, eu confio no teu amor perfeito por mim. Meu pai não teve um amor perfeito por mim. Minha mãe não teve um amor perfeito por mim. Aquelas pessoas que deveriam cuidar de mim não tiveram um amor perfeito por mim. Mas, Jesus, eu confio que o Senhor tem um amor perfeito por mim. Gente, isso vai te dar uma ousadia tão grande de enfrentar problemas. Eu tenho falado isso. Senhor, eu confio no teu amor perfeito por mim hoje, para enfrentar essa situação, para passar por essa, para vencer esse pecado, porque a Tamires falou muito bem, e a Sheila, ela fala, olha, eu como essa Jennifer, eu não fui uma prostituta, eu casei virgem, né? Ela não se identificou com pecados sexuais da Jennifer, né, que ela fala no livro, que foi a prostituta. Mas ela também teve que levar o seu lixo para fora, a vergonha que ela tinha de ser quem ela era, a raiva, né, a frustração e o medo. Esses são pecados também tão complicados e tão terríveis quanto o pecado da sexualidade. Então, assim, nós queremos colocar tudo na mão de Jesus e colocar mesmo, porque ele não vai se assustar com nossos pecados. Ele não se assustou com aquela mulher pecadora, gente. Aquela mulher cheia de demônios, que era provavelmente uma adúltera, uma prostituta, e ali aos pés de Jesus, e Jesus deixou ela lá e falou isso, pode vir aqui, minha filha, que eu tenho cura para você. Né? Jesus não se assusta com os nossos erros. Amém, queridos? Alguém quer falar alguma coisa?